Overall. Overall da Classic Physique do Campeonato Paulista da NBF Brasil. Brasil? A gente vai ter que terminar esse campeonato. A gente prometeu, vai cumprir. Vai cumprir. Vamos falar então dessa categoria, né, que foi a junção de todos os campeões. Agora a gente já tem uma interação um pouco maior com alguns deles, então a gente já conhece algumas coisas para poder falar para vocês, fofocas de bastidores aqui para vocês. Do futuro. Porque, né, para quem não viu, a gente já foi competir no latino-americano e a gente subiu com alguns desses atletas que estão aí no palco, como vocês podem ver. Então vamos começar falando da expansão de dorsal de frente. Pode ser. Que você tá rodando aí. A gente sempre olha, gente. Eu acho que as pessoas ficam meio perdidas, que a gente sempre olha pra trás da câmera. Porque a gente tá olhando pra foto e falando pra vocês da foto. Na próxima. Mas não ousem falar para gravar com OBS. Isso. Vamos lá, expansão de dorsal de frente, a gente tem aqui, a gente entende por que eles eram os melhores de cada uma das categorias. Sim. Porque essa foi difícil pros árbitros, hein? Não dava pra saber se eles iam querer volume, se eles iam querer simetria, se eles iam querer densidade. Será que vai querer volume, simetria, classic, definição? O que eles vão querer? E foi bem complicado, assim, ver todo mundo, porque quando colocou todo mundo junto, a gente já sabia que eles eram realmente, inegavelmente, os melhores das categorias, mas quando colocou todos eles juntos foi bem difícil, assim, tipo, eu fiquei meio perdida. Sim. Não sabia o que os árbitros iam querer, não. Mas para essa categoria, finalmente, a gente tem bastante foto, a gente realmente não quer ficar muito tempo em uma só, mas aqui, nesse primeiro line-up dessa expansão dorsal, uma coisa que eu gosto de comentar quando a gente fala sobre pose para as pessoas é quando você treina de frente pro espelho, você tá vendo nessa visão e normalmente os juízes vêm de baixo. Então a gente acaba falando, tira foto com o celular no chão, né, para ter uma noção melhor. E quando a gente faz expansão no dorsal, muda muito, na verdade, o quanto o seu dorsal é visível vendo de baixo ou de cima. Então nesse line-up mesmo a gente vê vários jeitos de se fazer a expansão dorsal. A gente vê o Machado, eu não sei se era Matheus Machado ou Pedro, acho que é Matheus Machado. Era Machado? É Machado. A gente vê o Machado, como ele tá posando, mas com o tronco pra frente, quase como se realmente pros juízes que estão abaixo dele. A gente vê o Pedro Maia inclinando mais o tronco pra trás, e realmente, inclinando o tronco pra trás, na nossa visão, a gente acaba ficando melhor. Só que é aquilo que eu comentei agora. Tem que lembrar que os juízes estão na altura dos seus pés, praticamente. O Tim também fazendo um meio termo ali, onde ele encaixa muito bem a pose clássica, que ele faz tiltado no quadril de uma forma muito boa, pelo menos na nossa opinião. A gente tem o Leandro fazendo... Eu não sei se ele já tinha terminado a pose ou não, mas ele tá fazendo expansão dorsal também bem estufado o peito. E o Rafael também nesse esquema de ir mais pra frente. Ali, normalmente, quando você faz na sua frente, você tenta puxar mais os gomos à mostra, mas ali acabou, acho que na hora da foto não estava contraindo certo, mas cada um na sua vantagem, como a gente falou no último vídeo, cada tipo de pose traz uma vantagem, uma desvantagem. Aí a gente tem abdominais e coxas, dá pra ver que alguns ainda estavam montando a pose quando aconteceu a foto, mas que físico... Machado, não sei se é Matheus Machado ou se é Pedro Machado, mas o Instagram dele tá aparecendo aí pra vocês. Meu Deus do céu, esse menino! E era da Júnior, gente. Era da Júnior. Vocês acreditam nisso? Não estamos duvidando, mas... eu acho que você falsificou o RG. Que não é possível, cara. Acho que ele era o cara mais volumoso do campeonato inteiro. Acho que sim, é tudo muito cheio, no mínimo. Muito grande, cara. Muito absurdo o físico dele. Aí o Pedro era com certeza de longe o mais condicionado do evento inteiro. A gente tem algumas opções aqui pra escolher. O Pedro ele tava com fibra até no olho aparecendo. A gente vê que o cara sabe fazer um carb up decente. Aí a gente tem o Tim, que já tinha surpreendido, já tinha ganhado o overall da bodybuilding, aí já tava competindo já com uma visão diferente ali dos árbitros, né? Porque árbitro quando vê um overall subindo já vai lá, esse aí ganhou overall. Segundo overall, será que vai levar? E aí a gente tem o Leandro, que a gente descobriu depois que o Leandro não faz dieta, mas isso aí é uma fofoca pra
Pra depois, assim, pra ele ter apresentado esse shape no palco sem fazer dieta, comendo amendoim no Carb Up. Olha, Leandro, parabéns, que genética, hein? E aí o Rafael, que a gente consegue lembrar dele mais por causa da filha. Sim, a filhinha dele torcendo pra ele. Muito bonitinho. Aí a gente tem duplo bíceps de frente. Os árbitros tiveram muito trabalho. Alguém tá precisando de um pouco de costas aí, porque o Machado tem pra 3 pessoas ali. Ele tem tudo, né? Tem coxa, tem costa, tem abdômen, tem peito. Acho que ele consegue dividir com os outros que estão ali no overall e ainda fica grande perto dele. É absurdo. Aí o Pedro, de novo, muito bem nas poses, encaixando tudo muito bonito. O Tim também. O Tim não tem nem o que falar, né? As poses dele sempre eram muito boas. Aí a gente tem o Leandro fazendo uma pose de bodybuilding. Que ele ficou um X perfeito ali. E o Rafael também posando bem. Gostei bastante dessa pose no Rafael. Normalmente pra poses de frente, eu gosto de comentar aqui, cuidado com a linha de abdômen. Porque fica aquele, eu faço um vácuo, puxo pra dentro, contrai pra mostrar os gomos. E algumas pessoas acabam fazendo meio termo de nada com nada. Então, tipo, escolhe um ou outro pra não ficar uma parede abdominal lisa. Isso vai chamar atenção. Então a gente sabe que eles têm o abdominal desenvolvido. Mas na hora da pose, por essa dúvida, ou acaba ficando, tipo, não aparente. Então você não sabe se você vai alongar o abdômen, se você vai flexionar mais a parte abdominal para mostrar mais os gomos. E aí fica nesse meio termo onde não chama muita atenção dos juízes. Aí a gente tem aqui peitoral melhor lado, que o Tinha sempre, pra mim, chama muita atenção nessa pose. Ele encaixa muito bem, ele tem uma largura de ombro muito boa. O Matheus, eu já não gostei tanto da pose dele. Achei que ele inclinou um pouco demais na direção dos juízes. Fez ele perder, talvez, um pouco das proporções do físico. Achei que o tronco dele deu uma encurtada. Como ele tem a perna muito grande, aí ficou um pouco estranho, assim. Não gostei tanto. A do Pedro, achei que ficou muito boa. A do Leandro, acho que ele inclinou um pouco demais pra trás. E a do Rafael, eu acho que ele tentou virar na direção dos árbitros, mas ele não chegou a virar o corpo inteiro. Então ele só virou o tronco e aí ficou um pouquinho desproporcional a pose dele. Nessa pose aqui do Machado a gente pode ver que talvez ele tenha tentado contrair o oblíquo, mas ali naquele momento, pelo menos nesse clique da foto, acabou não aparecendo, porque a gente sabe que quando você puxa o peitoral ao melhor lado, você tem a opção sim de estufar o peito e puxando para outras partes como ombro e braço para chamar atenção, só que você dá uma aliviada na parte do seu oblíquo e reto abdominal, ou você perde um pouco esse estufado, esse volume no peito, mas você acaba marcando mais o oblíquo e reto abdominal. Então ali parece que ele tentou puxar pro oblíquo, só que ele acabou não marcando o oblíquo e perdendo na cintura escapular, que é o que a gente vê no Tim e no Pedro, no caso, como eles conseguem manter uma linha muito boa de ombro a ombro, reto no caso, e a pose fica ótima. E ali no caso que ela comentou mesmo do último, que ele tentou virar para os árbitros, mas na verdade a melhor opção dele seria fazer do outro lado a pose. Então, apesar de ser o seu melhor lado, tem os esqueminhas aí, onde você poderia ter virado sim o corpo inteiro, a base do seu pé, o corpo inteiro para frente dos juízes, ou você escolher fazer o outro lado para os juízes, que você acaba não mostrando as costas, parte das suas costas nessa pose para eles. Aí temos tríceps melhor lado. Nos confrontos de overall, gente, a gente sempre vai ver muita foto de todas as poses compulsórias, porque o juiz quer ver quem é o melhor em todas as poses. Então ele vai comparar bem e vai ficar fazendo você ficar lá os minutos que forem necessários para ele decidir quem que vai ser o campeão. E aí a gente tem algumas poses, como a gente pode ver de novo, algumas poses que não valorizaram tanto os físicos, e talvez seja esse o ponto decisivo para uma categoria, tá? Para você sair da posição de campeão. E os outros que a gente vê que tava ali mais na cabeça dos árbitros entre ser 1 ou 2, a gente já vê por que eles eram 1 ou 2, né? Porque eu vi bastante comparação entre o Pedro e o Tim nessa categoria em específico, né, no overall, porque eu acho que tava entre os dois mesmo ali.
E aí dava pra ver bem por que tava entre os dois quando a gente vai comparar numa visão mais geral. Sim, essa câmera no caso estava colocada um pouco à esquerda dos juízes, tanto que a gente vê que todos os atletas estão olhando um pouco à direita da foto. Tanto ali então que a gente pode falar, o Pedro ele virou um pouco, mas ele estava virado pros juízes. Mas mesmo assim a gente percebe que ele poderia ter feito uma rotação maior de tronco para ter mostrado mais o peito. Que tanto que eu chutaria que nesse clique ele ainda nem estava com a pose feita ainda, faltava puxar o ombro para baixo, para trás mesmo. Mas a gente vê como provavelmente foi muito disputado esse overall. Mesmo na questão das pernas ali, que a gente viu já como tinha fortes nas pernas, o Pedro não ficou para trás, até nesse clique, na verdade, eu diria que a perna do Pedro ficou melhor nesse clique. E o machado gigante. Expansão de dorsal de costas. Gente, é difícil não falar do Matheus. É Matheus ou é Pedro? Eu não sei, gente. Machado. Vou chamar você carinhosamente de Machado. Cara, é muito gigante. É muito absurdo. Aí a do Pedro, ele já usou a expansão de dorsal estilo bodybuilder, né? Que ele dá aquela jogada assim mais pra dentro. Que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que você perde muito detalhe nas costas se você não tem muita projeção. E se você joga muito pra frente, você acaba, na verdade, nem ganhando o volume que você espera. Você acaba, além de indo pra frente, você acaba jogando pra dentro também, né? Então tem um certo limite aí. Eu gosto muito mais da pose da expansão de dorsal, mais com o ombro mais aberto, porque marca melhor a questão do posterior de ombro e tudo mais. Se você não tiver, como eu falei, se não tiver muita projeção das musculaturas, você perde muito detalhe com aquela outra. Então, na minha opinião, todo mundo fez muito bem, menos o Pedro, porque eu acho que nessa pose não ficou tão legal. Mas nossa opinião... não vale de nada. Mas, apesar de não valer de nada... Sinceramente, pra essa pose, especificamente somente as costas, tá? Eu prefiro do Leandro. Aquele jeito de posar, tipo, você bate o olho e você vê, tipo, simetria perfeita, todos os detalhes, você consegue ver ali todas as musculaturas. Se ele tivesse contraído o inferior igual o Rafael, ia estar o combo perfeito. Sim, por mais que normalmente a gente sabe que se esperar de uma expansão dorsal ali, literalmente você quer ver uma coisa gigante ali mostrado. Eu ainda sou mais adepto da expansão dorsal com detalhe, não com volume. Duplo bíceps de costas. Não fecha a escápula. Leandro fechou a escápula. O Rafael tem bastante detalhe nas costas. Olha que legal que ficou a pose. Sim. Ficou muito bom. O Tim, a gente já sabe que o Tim tem o que falar. O Pedro, eu percebi, eu não sei se é impressão minha, mas você tem uma escoliose, Pedro? Porque tinha algumas das poses que ficavam com uma boa simetria, assim, dos ombros, dos braços, e dava pra ver, assim, a escoliose, assim. Mas, de qualquer forma, o seu físico é bem simétrico, é isso que eu tô falando. Tipo, mesmo com uma escoliose aí que dá pra ver, dá pra perceber. A gente pergunta porque simplesmente, às vezes, uma cãibra e ponto. Porque em cima do palco ali, a gente sabe um movimento um pouquinho pra lá do que pra cá, a gente já tá aquela fisgada e você tem que segurar, né? Então, vai que... Mas aí conta pra gente. E como... Parabéns, de novo. Mas é isso, como o pessoal veio e provavelmente vai vir sempre com as costas muito bem desenvolvidas, né? Tipo, muito bem desenhada, parte de baixo do dorsal bem desenvolvida. Normalmente a gente escuta muito que o pessoal não sabe treinar e tá aí, parece que o pessoal aprendeu. Aí a prova. Aí a gente tem mais musculoso. O Tim, pra mim, sempre impressiona nessa pose. Mas o Pedro mostra como ele veio seco, sem nada de pele e músculo. Mas estava muito bem, todo mundo no geral, assim... Foi uma categoria bem complexa, assim, de decidir. Aí a gente tem aqui um comparativo de 3 atletas, do Leandro, do Pedro e do Tim, na abdominais e coxas. Aí a gente vê o quanto de detalhe que tinha na coxa do Pedro, os cortes todos aparecendo, muito seco mesmo, muito absurdo. Aí a gente tem Machado, Tim e Pedro, a comparação. Meu Deus. Que dorsal. Ele era muito maçudo, que 3kg de carne aí. 3kg de carne só nas costas, pelo amor de Deus, menino. Como
Como isso? Há quanto tempo você treina? 15 anos? Você tem 20 e você treina há 20. Desde que nasceu eu já tava com um puxador na mão. Muito grande, muito grande. O machado era muito grande. E aqui o comparativo dos 3 que a gente achava que eram os 3, assim, melhores da categoria do overall, né? Que é o Pedro, peitoral melhorado, o Tim e o Matheus, o Machado. Acho que é Matheus, ainda não sei. Mas o Tim, ele arrasa muito nessa pose. Ele consegue mostrar um puta volume de deltoide na parte de trás. O deltoide de trás dele a gente consegue enxergar muito bem. E o vasto lateral dele vazando pro lado da perna. Peito cheio demais. É muito da hora o físico dele, eu gosto demais. Mas, pra você ver como todo físico pode melhorar em algum ponto, se a gente pegar esse peitoral melhorado, a gente pode ver que o posterior de ombro do Tim, comparado com o do Pedro, como você vê que se você isolar somente essa parte, como o do Pedro fica melhor. Então, tipo, claro que pode ser questão da pose, até do ângulo e do clique, mas como ali do Pedro você vê o posterior de ombro caindo, fazendo um vinco com o tríceps. E ali do Tim, pelo menos nesse clique, não tem. Então, por mais que a gente veja que o ombro do Tim, o de trás, é muito arredondado, o da frente, nesse detalhe, quando você olha em relação ao Pedro, o do Pedro acaba sendo melhor. E quem foi o campeão? Quem foi o campeão? O campeão foi o Tim. Como pode, né? Nossa, acho que depois de 2 meses ninguém sabia. Não, mas é que é engraçado do natural isso, gente. Se a pessoa muda a pose, se a pessoa muda o encaixe, ela consegue ser overall em várias categorias. A gente já viu isso acontecer. Um exemplo aqui do meu lado. Você tinha ganhado a bodybuilding, depois top 1 na Classic e overall Men's. Overall Men's Physique no campeonato, no segundo campeonato da NBF. Se a gente concorda ou não com isso, é outra história. Então, aí a gente queria fazer um vídeo pra vocês até com esse debate. De se vocês acham legal que uma pessoa que ganhou, por exemplo, a bodybuilding, que tem um físico, um frame que em teoria era pra ser totalmente diferente de um Classic, ganhando overall também da Classic. Ou vice-versa, né? Um cara que ganhou a Classic ganhando um bodybuilding. Um cara que ganhou Men's Physique ganhando bodybuilding. Tipo, são coisas assim um pouco complexas, nem aconteceu no Poços de Caldas. Poços de Caldas, o rapaz que ganhou a Men's Physique, ele ganhou na Classic e ele só não ganhou a bodybuilding porque ele não subiu no bodybuilding. É verdade, mas ele teria ganhado. Ele teria ganhado. Era um físico realmente impressionante, mas eu acho que quando a gente fala de fisiculturismo, pelo menos na minha opinião, teria que ter linha. E a linha do Tim, pra mim, é mais bodybuilding do que Classic. Mas, de qualquer forma, parabéns pela vitória. Nessa questão do comparativo entre o overall, realmente, pra mim, poderia ter sido o Pedro ou poderia ter sido o Tim. Só teria essas duas opções, porque realmente eram os físicos que estavam mais encaixados, que estavam encaixando melhor as poses, que tinham realmente o melhor condicionamento e tudo mais. Mas é um debate. O que a gente realmente não quer é que o fisiculturismo natural, pelo menos, não seja quem tem mais volume, mais condição, independente da categoria. Então, tem Men's Physique, Classic Bodybuilding, mas sempre ganha quem tem mais volume e mais condicionamento. Acho que meio que na nossa conversa é isso que a gente não gostaria que virasse. O próximo vídeo será as mulheres. Graças a Deus, que eu não aguento mais ver homem de calcinha. Também não. Então, se vocês quiserem acompanhar o canal aqui pra ver as categorias femininas, é só se inscrever. Clicar em gostei aqui embaixo que ajuda bastante na divulgação. Comenta, curte, compartilha e tudo mais. Entra no nosso canal no Instagram, vê o futuro. Tchau. Tchau.